No mês de dezembro, o Instituto de Pesquisas Veterinária Desidério Finamor e a Emater RS Ascar reuniu produtores rurais em Eldorado do Sul para tratar da presença da planta tóxica Maria Mole no Rio Grande do Sul. O encontro teve a intenção de alertar os produtores sobre os riscos em decorrência da ingestão desta planta pelos animais, os sinais e sintomas dessa patologia, as circunstâncias que envolvem o problema e as possibilidades de controle. A Maria Mole mata por ano de 30 a 40 mil cabeças de gado em solo gaúcho. Por razões ambientais, a planta é abundante e se tornou a maior causa de morte de bovinos no estado, oscilando em algumas regiões com a tristeza parasitária bovina. A letalidade é de praticamente 100%. Apesar de visualmente ser muito bonita, a fase florida da planta não interfere muito nesse índice de mortalidade. Segundo o médico veterinário Carlos Alberto Vieira da Cunha, a Maria Mole se torna mais letal na fase de crescimento, quando concentram maior teor tóxico. Elas aparecem em vários locais, vai depender, né, da espécie e do local, mas todas elas são tóxicas, umas em maior ou menor grau, e na verdade o grande problema do senécio, da intoxicação da Maria Mole, está na época que ela está recém-brotando. O tamanho da planta é muito pequeno, ela ainda não tem flor. Então, o alcaloide, que é tóxico, está mais concentrado nas pequenas mudas. E nessa época, justamente que ela está brotando, a maior parte das espécies brota nesta época de outono e inverno, existe um vazio forrageiro, pouco pasto, pouca oferta de pasto. Então, o bovino, como tem o hábito no pastejo de passar a língua e recolher todo o alimento, né, com a língua, diferente de ovinos e equinos, por exemplo, que pinçam e são mais seletivos, o bovino, numa restrição alimentar, ele passa a língua e leva o que ele conseguir colher. E é justamente nessa fase pequena, os animais não conseguem identificar ou separar a planta que eles acabam ingerindo essas plantas tóxicas, então o senécio, né, a Maria Mole, que quando é muda tem esse alcaloide que é tóxico mais concentrado. Na chácara da Simone tem a presença de Maria Mole e a planta já trouxe um prejuízo que ultrapassa os R$15 mil com a perda de animais. O acometimento do gado é rápido. Em menos de 60 dias, há sinais de diarreia e perda de peso. Esse pequeno terneiro de holandesa apresenta reais sintomas de intoxicação da Maria Mole. É claro a diferença física dos dois animais na imagem. A aparência magra é um dos últimos estágios da ação da planta no organismo do bicho. No começo foi bem complicado porque a gente não acreditou muito nessa situação da Maria Mole. A gente foi tratando, foi brigando com medicação e coisa, elas vão decaindo, vão ficando mais magras, vão emagrecendo bastante, perdem o apetite, deitam e não tem força para levantar, a gente tem que ajudar. E daí a gente foi, né, meu marido foi no veterinário lá na Líder, conversou com ele e ele explicou que provavelmente era da Maria Mole, porque até era no período da Maria Mole, né, e daí ele nos falou, ele veio para casa e a gente começou, ele disse que não tinha uma medicação, ele até passou uma medicação que podia fazer, que ia amenizar, mas ele já disse que não salvaria. Eu não acreditei muito, sabe, eu fiquei meio assim, eu digo, não pode 4, 5 bichos comer a Maria Mole. E foi mais ou menos isso, a gente até perdeu mais terneiro do que 4, 5, pelos mesmos sintomas. Que vem dando a diarreia, a fraqueza e vai indo assim, até assim, eles ficam um mês e pouco com esses sintomas aí e não a resistem, eles morrem mesmo. Ele vai levando uma lesão, né, hepática, uma lesão no fígado, que acaba levando a cirrose, né, semelhante ao que nós vemos no ser humano, né, que acontece a cirrose por consumo de bebida alcoólica excessiva ou por alguns medicamentos que são hepatotóxicos, né, que fazem mal para o fígado. E um quadro de cirrose, ele é irreversível. Por isso que tem uma taxa de mortalidade tão alta, né? E então tem essa estimativa aí do IPVDF, né, desse instituto que eu acabei de falar, dessa estimativa entre 30 e 40 mil animais mortos por ano. Na verdade, não foi nesse último ano que morreu. Isso é uma estimativa que todo ano morram mais ou menos essa quantidade de animais devido à intoxicação pela Maria Mole.
e que, na verdade, tem um baixíssimo diagnóstico. O grande problema da Maria Mole, o pessoal acha que os bovinos conhecem, que não tem problema, que o grande problema é que, como é uma lesão irreversível, vai causando uma lesão cada vez maior para o fígado, ela é crônica, ou seja, ela vai pode se manifestar vários meses, né, depois da ingestão dessas plantas, o animal acaba entrando em decúbito, ou seja, caindo, emagrecendo, pode ter quadro de diarreia visível ou não. E uma das saídas para fugir da Maria Mole que está no campo é a alimentação no coxo, através do capim-açu. Só com essa medida é possível ter o controle da alimentação desses animais. A gente precisa dar uma alimentação no coxo para ele conseguir, né? Porque se é um gado de campo, tu larga e vai tranquilo. Mas o gado holandês precisa dar uma maia no coxo, e daí eu trituro o capim-açu, que é um pasto bem forte, assim, uma proteína boa. Outra possibilidade para agricultores que possuem extensões maiores de terra é o cultivo da pastagem, abrindo a oferta para esses animais. Quando tem uma oferta boa de pasto, tu evita que os animais colham qualquer alimento. Então, se tu tiver uma pastagem alta, inclusive, se tiver uma pastagem mais alta, inibe o crescimento, porque sombreia e inibe o crescimento da Maria Mole. As pastagens anuais de inverno, aveia, por exemplo, ela iria ser uma alternativa, né, de crescimento, né, numa época que a aveia cresce mais, então, do que a Maria Mole, de sombrear e não deixar, então, a Maria Mole tomar conta. As frentes envolvidas nesse levantamento pretendem realizar, durante o ano de 2024, novas ações de conscientização em todo o estado, chamando a atenção dos produtores sobre os perigos de intoxicação causados pela planta.